Essas questões que você trouxe é interessante, como você está falando um pouco de tecnologia, né? Você pega o Brasil, estava vendo alguns números, nós tivemos entre agrotechs, né, investimento em 2022, que foi um ano que teve um boom maior, né, acabou reduzindo um pouco os investimentos, até por conta da entrada e saída de dinheiro no Brasil. Mas 2022, até porque é muito dinheiro estrangeiro, de fundos de investimento, que acabam fazendo esse investimento em agrotechs. Mas teve um investimento de 1,6 bilhão em 2022. O que você está enxergando no Brasil em relação à capacidade tecnológica? Como que nós estamos em relação a isso? E do que você trouxe esse exemplo de Israel, mas e alguns outros que você pode nos contar, você que está na ponta, que você está achando muito interessante, que pode ter um impacto muito, muito, muito importante na produção de alimentos? A gente tem hoje no agronegócio muita tecnologia embarcada, né? Bastante tecnologia embarcada. Então, e muitas desenvolvendo. Então a gente, agora, a tecnologia entra muito, o nosso restritivo é aquela história de você ter acesso, você tem que ter, hoje você tem condições de estar monitorando uma máquina online, desde que ela tenha acesso lá e chegue um sinal para ela. Mas ela te dá muita informação. Ela aplica hoje, a gente planta com taxa variável. Então, eu coloco um mapa na máquina e a máquina sabe que aqui ela tem que jogar 10 e lá ela tem que jogar 20. E ela faz isso sozinha. Né? Você tem hoje, aplica tanto adubo, semente, defensivo, né? Você consegue colocar. Se tem a biotecnologia entrando muito forte, né? Para a gente conseguir reduzir custo defensivo e melhorar a qualidade, conseguir tirar mais do solo do que a gente tem lá. Então a tecnologia hoje embarcada é muito grande. O problema nosso é a operacionalização. E a gente tem coisas onde você tem, por exemplo, a produção de Israel de tomate. Eles têm uma produção, mas eles têm um custo. Eles estão dispostos a pagar esse custo. O Brasil, a gente não está disposto a pagar o custo, ou o Estado não está disposto a investir para pagar esse custo. Então, um dado de hoje, né? Cesta básica. Caiu o valor de cesta básica nas capitais do Brasil e tal. Aí me perguntaram, isso é bom? Isso é bom. É bom, mas é importante que o produtor ganhe e o produto chegue barato na mesa do consumidor. A gente tem que atender tudo, né? E essa questão passa por um Estado eficiente. Como é que você pode ter um custo baixo? Um custo baixo é você ter uma qualidade de sinal de internet que permita que o produtor aplique essa tecnologia. Voltamos para a infraestrutura, né? Voltamos para a infraestrutura. Essa tecnologia tem que ter viabilidade econômica. O cara tem que comprar e poder pagar essa tecnologia. Né? E o Estado, muitas vezes, como a gente tem abundância, o Estado fala, não, isso aí deixa que o pessoal se vira. Deixa que eles se viram. Em outros locais, não. Então, o tomate israelense vai ficar com o tempo mais barato? Provavelmente. Hoje ele é mais caro. O Estado está disposto a pagar essa conta para ter o resultado lá na frente. Eu gosto de um exemplo, por exemplo, investimento em água. Então, Manhattan. Né? Manhattan, Nova York, coração, né, do mundial, uma referência mundial, né? Como é que foi o esquema de água deles? Eles pagam para os produtores, a água vem a 200 quilômetros deles. E eles pagam para o produtor pela preservação dele, pagam para ele manter as APPs, as beiras de rio, as matas ciliares, né? Aonde ele tem uma nascente, ele recebe por aquilo. Fizeram um investimento altíssimo lá atrás. Mas aquele investimento era deficitário. Por que você vai pagar o produtor se você não precisa pagar ele hoje? No Brasil tem essa mentalidade. A hora que se fala, por exemplo, sequestro de carbono, ele fala em valor adicionado. Como valor adicionado? Não, esse mato que você já tinha e manteve ele 5, 10, 100, 200 anos, isso não vale. Não, mas eu estou fazendo, estou mantendo. Não, isso aqui não vale. Vale para frente. Lá eles inverteram. Então vamos pagar esse povo. Mas eles já tinham que manter, já, mas vamos pagar eles. E hoje eles têm um custo de tratamento de água muito baixo. Pagou a conta, sobrou dinheiro. Então, o que a gente precisa? É uma visão de longo prazo. A visão hoje é de curto prazo. A visão hoje, parte do executivo, do governo, é uma visão de 4 anos.
Entendeu? Exatamente isso. 4 anos, 8 anos. Não tem projeto, não tem política pública a longo prazo. Por que eu vou fazer um negócio para daqui a 10, 15, 20 anos? Será que isso vai me auxiliar para a minha eleição daqui a 4? Então agora, por outro lado também, a população às vezes não vê isso, não compreende e não cobra. Porque se fala assim, vamos fazer uma estrada. Eu vou fazer uma estrada. Nós temos um projeto agora, o governo do estado privatizou a Ferroeste. Então tem críticas à privatização. O que eu acho é que o governo do estado não ia fazer a Ferroeste. Não ia ter recurso. Sem dúvida. Então, é um mal necessário. Ou você privatiza ou não vai ter. Né? E agora, chega um governo, não interessa, municipal, estadual, federal, ele fala assim, eu vou fazer uma Ferroeste. Daqui a quanto tempo isso vai sair? Isso vai sair daqui a 10 anos, 15 anos. Não, então eu não vou nem começar. Eu não vou colher o fruto dessa Ferroeste. E isso é um problema pra gente. É que você falou também, né? A política brasileira joga pra torcida. O resultado final você não vê, mas joga pra torcida. Agora o povo aceita, né? Sim. O povo aceita a mentira, rouba mais faz, aquilo que ele falou não executou, mas tudo bem, vamos pra frente. Então a política é muito futebol, né? Sem dúvida. Coração, sangue, não cabeça fria, lógica, dados. Né? É emoção total. Zero razão. Né? Exatamente. Sem dúvida. Isso é um problema também que nós estamos olhando agora, né? Nós estávamos comentando e nós olhamos agora as campanhas políticas para município que estão ocorrendo, né? Nós estamos olhando. E você começa a ver, você não vê um plano, você não vê um projeto, você não vê ninguém demonstrando o que quer fazer, como vai fazer, e você também não vê ninguém cobrando sobre isso, e ninguém falando sobre isso. A imprensa pouco fala também sobre isso. Hoje a campanha política, ela roda por dados, né? Então, as boas campanhas, elas trabalham em cima de dados. Então, por exemplo, Ponta Grossa, a maior demanda hoje em campanha é a questão da segurança, salvo engano. Vou procurar dados aqui, que eu tenho os dados de uma pesquisa bem interessante. Então, a hora que você tem a segurança como mote, ele só trata daquele assunto, ele não trata de outros. E aí você só tratando disso, a população às vezes fica refém de discussões que não são as discussões pertinentes. A gente não tem preparo para isso. Então a gente deveria se preparar mais para ter, porque a hora que falam que a política é reflexo da população, ela é. Mas a gente tem que começar a entender como faz a política trabalhar para a gente. Na realidade, os cargos públicos são funcionários do povo. Mas na prática, eles não trabalham para você. Uma reforma tributária vai vir para quê? Vai vir para onerar. Vai vir para pôr mais dinheiro. Qual é a preocupação? A preocupação é pôr mais dinheiro na máquina. E esse dinheiro na máquina, ela pega e vem muito forte. Então, você veja uma pesquisa, tá? Qual é a maior preocupação no caso de Ponta Grossa? 78,2% a maior preocupação é a saúde. A segunda preocupação vem para a criminalidade com 67%. O terceiro colocado é a conservação de ruas, calçadas e áreas desertas com 25%. Então também esse reflexo, até porque a população não pensa no longo prazo, a campanha vai rodar em cima disso. Então por que discutem muito saúde? Porque 78% está preocupado com saúde. E por outro lado, né, você tem uma preocupação, por exemplo, com habitação de 0,7%, e uma preocupação com burocracia e barreiras para o negócio de 3,7%. De cada 100 pessoas, 3 se preocupam com burocracia e barreiras para os negócios. Só que a burocracia e barreiras para o negócio, ela vai estar diretamente ligada ao emprego e vai estar diretamente ligada à saúde. Quem tem recurso, quem tem uma boa alimentação, quem tem um emprego, tem uma casa com qualidade, ela vai estar menos na questão da saúde. Porque a ponta da saúde é o reflexo de uma má condução de outros pontos. O problema na saúde é um problema que a geração dele está lá atrás. A geração não está ali como a gente fala, a hora que você dá uma aspirina para a pessoa, um remédio para febre, você não está tratando o problema. Você está diminuindo o efeito, mas você tem que ver por que deu febre. Então, na questão
governamental, as pessoas têm que perguntar e têm que ver como isso acontece lá na origem, não na ponta final, por exemplo, que é a saúde. Não, e quando se fala em burocratização, ela destravaria praticamente todos os pontos acima. A produção, a geração de empregos, habitação, inclusive, que é um problema. Veja um item aqui, corrupção, 5,7% está preocupado com corrupção. Num país que a gente tem a corrupção em todos os pontos, de cada 100, 5 se preocupa com corrupção. Então, a gente precisa dar mais atenção. As pessoas precisam compreender melhor isso. E esse é um trabalho que se faz aqui.